E aí, pessoal do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Acidamente. Seja bem-vindo também se é a sua primeira vez aqui no canal. Meu nome é Ana Paula, eu sou psicóloga e normalmente eu paro aqui para conversar com vocês a respeito de psicologia, psicoterapia, saúde mental, relacionamentos. E como eu estou recentemente na tentativa de dar prosseguimento aqui na listinha de sugestões que vocês me encaminham tanto pelo Instagram ou então nos comentários dos vídeos, estou aqui com duas questões que eu acho que elas se complementam, elas se parecem. Eu acho que eu consegui tirar aqui duas dúvidas em um vídeo só, e essas dúvidas são relacionadas a relacionamentos, lidar com solidão ou fazer amizades. Essas duas questões que são tão próximas, que hoje em dia, né, em momentos de quarentena, isolamento social, faz sentido também a gente discutir sobre isso, mesmo que impossibilitado de geograficamente estar no mesmo lugar, com a aproximação física. Mesmo assim, hoje vamos falar sobre isso com duas questões parecidas e vamos falar mais sobre relacionamento e nos questionar. Como que você está com relação a você mesmo? Como que você está lidando com as relações em outras pessoas? Como que nós podemos fazer para lidar com a nossa solidão, estar conosco mesmo sem que isso seja um problema? E como que é possível fazer uma amizade saudável e a longo prazo também que seja favorável para você e para outra pessoa também? Vamos falar um pouco mais sobre isso? Se sim, fica nesse vídeo até o final, que hoje nós comentamos mais sobre esse tema. E a primeira pergunta, então, relacionada à amizade é do Levi, que ele me pede para fazer um vídeo com o tema "Não consigo fazer amizade". E na indicação dele, ele comenta que esse vídeo é destinado para pessoas tímidas ou que tem algum tipo de dificuldade em fazer amigos. E também para quem é um pouco solitário, não tem muitas companhias e costuma viver um pouco mais sozinho. Olha, Levi, e olha, pessoal aqui do canal, quando nós estamos falando de relacionamentos, nós estamos falando de amizades, a gente pode supor que são pessoas que nós escolhemos para estar próximos, pessoas que nós escolhemos pela nossa vontade de compartilhar momentos, compartilhar intimidades, compartilhar situações que nem sempre são tão agradáveis assim. Então são pessoas que nós acreditamos que façam parte do que nós gostamos, do que a gente acredita e que contribui, é claro, para o nosso futuro, contribui, claro, para aquelas coisas que a gente quer fazer e que nos fazem bem. Nem sempre não conseguir fazer amizade tem que ser um problema, porque tem aí um certo entendimento de que uma quantidade X ou Y pode ser a quantidade ideal para se ter de amigos ou para não se ter de amigos. E também não significa que ficar sozinho deva ser um problema também. Por isso que quando chega esse tipo de comentário para mim, é muito difícil fazer um vídeo generalista explicando ou tentando comentar a respeito disso, porque cada caso é um caso. Pode ser que para você aí do lado ter 2 amigos já é o suficiente, pode ser que para a pessoa do seu lado ter 10 amigos ainda é pouco, e não que estejamos aqui para falar o que é certo e o que é errado. Já comentei aqui diversas vezes que não existe certo ou errado, cada um tem a sua expectativa, cada um tem as suas questões individuais e subjetivas, e o meu trabalho como psicóloga, é claro, é respeitar esse tipo de subjetividade. Mas se for um problema para você, se você perceber que é difícil fazer amizade, que é difícil ter uma relação com alguém, que é difícil ter uma intimidade, que é difícil ter alguém que você se sinta confortável para conversar, ou que você se sinta confortável para estar disposto para aquela outra pessoa conversar, aí sim é uma questão que nós podemos lidar dentro do consultório, ou nós podemos tentar observar com a sua questão diária, no seu dia a dia, como que isso funciona. É importante que você tente observar quais são as dificuldades que você tem para fazer uma amizade, para criar um vínculo, para se relacionar com pessoas. É uma timidez? É uma dificuldade de comunicação? Você tenta se afastar das pessoas porque acha que elas vão te prejudicar ou porque elas não são boas o suficiente? Você não gosta de se relacionar com pessoas? Qual que é a sua questão individual para lidar com pessoas que te atrapalham ou te afastam de fazer novas amizades?
Como eu falei, é difícil dar sugestões aqui, porque cada pessoa vai ter uma característica específica, cada pessoa vai ter uma questão em específico, nem todas vão se assemelhar, muito pelo contrário, a maioria vão se distanciar nas questões dos detalhes, das qualidades, mas é importante a gente começar a observar as características das dificuldades. Se você percebe que tem dificuldade em manter uma comunicação, precisa estudar o que te traz dificuldade para ter uma comunicação. Será que tem alguma questão emocional envolvido? Será que tem alguma experiência do passado que te traz um certo nível de desconforto, que te direciona para um novo desconforto no presente? Tem alguma questão que te atrapalha nisso? É importante saber, é importante identificar e a psicoterapia funciona muito para isso também. A sua questão talvez possa ser não confiar naquela pessoa, não conseguir se abrir para ela porque você tem quase a certeza de que ela vai te trair, que ela vai te machucar, que ela vai te enganar em algum momento? Será que isso tem alguma questão de um aprendizado que você teve, que até hoje ela se permanece, vai se criando, se alimentando e que não tem nenhum ponto de interrogação? É importante a gente perceber quais são as questões estruturais desse tipo de relacionamento, é importante a gente ter uma noção de onde veio esse tipo de pensamento, esse tipo de desconforto, esse tipo de ensinamento que muitas vezes a gente aprende lá na infância e até hoje se carrega para as relações, se carrega para as nossas vivências do dia a dia como se fossem realidade e pode ser que questioná-las faça todo sentido, principalmente quando você quer mudança. Será que você acha que as pessoas não querem estar próximas de você, que você não consegue fazer amizades porque você é desinteressante, não tem nada de legal em você? Essa é uma questão que geralmente me aproxima também das conversas que eu tenho no Instagram, de algum entendimento um pouco incorreto da questão da autoobservação e da autoestima. Não conseguimos normalmente observar com clareza e objetividade o que nós temos para melhorar e o que nós temos ainda de bom que nós devemos valorizar, e com isso fica essa percepção, essa sensação que é quase uma certeza de que nós não temos nada de bom, nós não temos nada de legal, e porque uma pessoa se aproximaria da gente já que a gente não mesmo tem uma coisa legal para oferecer, não é verdade? Esse tipo de percepção, gente, na maioria das vezes está muito equivocado, e aí cria-se essa barreira entre você e as pessoas de que ninguém vai querer se aproximar por você genuinamente, talvez somente por uma questão de interesses pessoais ou interesses em alguma questão que você possa oferecer, que não simplesmente uma relação genuína, não simplesmente uma relação afetiva que possa ser prazerosa para essas duas pessoas. Vamos pensar sobre isso? Quando você pensa em dificuldade em lidar com pessoas, qual que é a questão que te afeta mais? O que você acha que te afasta dessas relações? É a relação com você mesmo? É a desconfiança de uma outra pessoa? É considerar que você não tem atributos necessários ou que você não é inteligente, interessante, bonita ou algo do tipo específico que poderia te aproximar de pessoas? Eu acredito que levantando esses pontos, levantando essas observações, se você faz terapia, são pontos importantes para você discutir com o seu psicoterapeuta, com a sua psicoterapeuta. Se você não faz ainda e tem interesse, procure um profissional, uma profissional dessa área para te atender, para te ajudar a lidar com esses pensamentos que muitas vezes a gente não consegue lidar sozinho. Isso não é nenhum problema, não precisa ser um problema especificamente. Processos de autoobservação, autoconhecimento, lidar com a autoestima não é tão fácil assim quanto parece, não é tão simples assim quanto possa estar escrito em um livro de autoajuda, por exemplo. E se você precisar de ajuda, procure alguém para te ajudar, porque não tem nenhum problema e é um direito seu buscar ajuda quando necessário, mesmo quando não tem nenhuma doença emocional ou física envolvida nisso. E aí, quando nós vamos para essa questão de lidar conosco mesmo, de lidar com essa sensação de não conseguir fazer amizade, tem esse outro polo que é a questão de estar sozinho, dificuldade de estar sozinho ou medo da solidão. Que aí a Renata encaminhou uma sugestão dizendo: faz um vídeo falando sobre solidão. Eu tenho medo de ficar sozinha, não gosto de ficar sozinha. Não sei se são traumas da infância ou se é alguma questão de medo ou de ficar sozinha mesmo. E aí ela conta a história dela, que se aproxima muito também de outras pessoas, então acredito que possa fazer sentido para outras pessoas também esse tipo de reflexão. Medo de ficar sozinha.
Também aí existem outras questões de subjetividade que eu não vou conseguir aqui responder de uma forma direta, porque tem muita questão individual, muitos detalhes que vão divergir, é claro, e muito de pessoas que me mandam mensagens. E também não é o espaço ideal para falar de coisas individuais por mensagens e nem por vídeos, mas vou levantar aqui alguns detalhes que possam ser observados. Se faz terapia ou se não faz terapia, pode ser perguntas essenciais para você lidar com essa questão da solidão. Assim como a questão de dificuldade de fazer amigos ou dificuldade de conversar com pessoas e manter vínculos, qual que é a sua questão com a solidão? O que te assusta? Tem alguma questão envolvida que tem alguma relação com experiências passadas? O seu medo é o medo de quê? É o medo de uma invasão doméstica, por exemplo? É o medo de passar mal sozinho e não ter ninguém para te ajudar? É o medo de não conseguir se desenvolver sozinha e precisar de uma outra pessoa que não vai estar ali para te ajudar? É um medo real ou é um medo fantasioso? Será que você acha que você não tem capacidade de se virar por você mesma? O que é que atrapalha a sua questão de estar sozinho? Estar sozinho e ser solitário são duas coisas muito diferentes. Você pode estar rodeado de pessoas e ainda assim se sentir solitário, porque a solidão não é quantidade, a solidão é qualidade. E ter uma relação de qualidade boa com você também é uma questão necessária. Muitas vezes, gente, muitas vezes, eu escuto na internet, vejo alguns vídeos de pessoas falando o tanto que é importante estar com pessoas, o tanto que é legal estar com pessoas, desenvolver amizades, desenvolver relacionamentos, mas é importante nós também pensarmos no ponto inverso. Como que nós mantemos essas mesmas amizades, qualidades de relacionamento com nós mesmos? Porque nem sempre nós vamos estar acompanhados. A maior parte das nossas coisas nós fazemos individualmente. Não temos como compartilhar tudo, não temos como dividir tudo com as pessoas ou pedir ajuda para tudo. Acontece, isso não é um problema. O problema é na questão do medo, do receio de ficar sozinho e de sempre ter que inventar criatividade, ali, estratégias para não ficar sozinho, porque acha ou acredita ou tem certeza que vai ser um problema e que alguma coisa ruim vai acontecer quando você não tiver ninguém ali para te acompanhar do seu lado ou te ajudando. Então, nesses dois casos, o excesso é um problema. O excesso de desconfiança de pessoas, o excesso de achar que você não tem atributos necessários para manter uma relação, o excesso do medo de não conseguir se dialogar com uma pessoa, o excesso do receio também de ficar em casa sem conseguir estar com uma outra pessoa e isso ser um problema, medos que algumas coisas aconteçam e que não vai ter ninguém ali para te ajudar, ou medo de ficar sozinho e não conseguir se divertir com você mesma, de ficar triste ou alguma outra questão que emocionalmente possa te abalar. É preciso investigar, é preciso tomar cuidado com relação a isso, porque essas crenças que são limitantes, esses pensamentos traumáticos que existem consciente ou inconscientemente, eles precisam de ser averiguados, principalmente quando te trava, principalmente quando te traz tristezas ou impossibilidades. É importante, é necessário ou talvez até produtivo para você investigar, pensar a respeito e tentar diminuir esses desconfortos que podem vir sim a acontecer. Nem todo mundo nasce comunicativo, nem todo mundo nasce sabendo de tudo, nem todo mundo nasce com o conforto necessário para lidar consigo mesmo, nem todo mundo sabe ou nasce sabendo de tudo. Isso não é um problema também. Você pode se desenvolver, você pode buscar ajuda, você pode no seu dia a dia mesmo sem terapia, buscar se atualizar, buscar testar realmente se essas questões que você pensa tanto, se elas são reais ou se elas são fantasiosas, se fazem sentido ou não, porque na maioria das vezes os medos são criados por criatividades fantasiosas, por fantasias que nós criamos e que não correspondem à realidade. E nisso a nossa realidade fica sendo criada, baseada por questões fantasiosas, por imaginação, por criatividade da gente e não se corresponde naquilo que acontece, e isso vai criando impossibilidades e, gente, impossibilidades em uma hora ou outra você vai ter que lidar com elas, ou elas vão lidar com você. Mesmo não sendo possível dar uma resposta diretiva, mesmo não sendo possível responder a todo mundo que vai aparecer aqui nesse vídeo querendo uma resposta, querendo uma orientação, receitinha de bolo pronta, é importante você perceber que todos os problemas que você tem
não necessariamente eles vão ser impossíveis de serem resolvidos. Não necessariamente você não vai ter capacidade agora ou no futuro de lidar com elas. Se alguma coisa está incomodando, gente, procura ajuda, tenta lidar com isso, tenta formular uma resposta para aquelas questões, mesmo que essa resposta de hoje não seja uma resposta definitiva. Procure se entender, procure se conhecer. Não somente a psicoterapia é a única ferramenta para isso, existem outras ferramentas também de autoconhecimento, de lidar com você, de lidar com o outro. Procure o que é melhor para você, o que faz sentido para você, procure com as pessoas ao redor sugestões, indicações do que funciona, pesquisa, estuda sobre isso, mas não deixa de pedir ajuda, porque os incômodos, eles precisam ser observados, porque quando tem um incômodo, é uma mensagem de que alguma coisa ali não está funcionando bem e que você precisa tomar mais atenção com relação a isso. Se ficou alguma dúvida também com relação a essa questão, gente, deixa aqui embaixo nos comentários, apoie o Acidamente, apoie os canais que você gosta, se inscreva nos canais, deixa seu like, compartilha, comenta a sua opinião. Aqui embaixo também faça com que esse conteúdo chegue para mais pessoas, contando a sua experiência, contando o que você sabe, o que você aprendeu, porque o canal não é feito somente pelas minhas informações, eu tenho as minhas informações técnicas também, o que eu trago aqui de experiência de vida, mas tem outras tantas pessoas que estão aqui no canal e também que vão chegar, que podem compartilhar, que podem acrescentar muito mais esse tipo de discussão. Agradeço pelo seu apoio, agradeço por ter ficado aqui até o final e até o próximo conteúdo aqui no Acidamente. Tchau, pessoal!